Sob a presidência de Sua Excelência, o Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, vai dar-se início à cerimónia de apresentação do livro 70 anos de Portugal na NATO, uma edição do Estado-Maior-General das Forças Armadas, coordenada pelo Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires e pelo Comodoro João Barreiros. A Excelentíssima Senhora Diretora do Instituto de Defesa Nacional, Professora Helena Carreiras, vai usar da palavra. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional, Excelentíssimo Senhor Almirante Senfa, Excelentíssimos Senhores Almirantes e Generais, chefes dos 3 ramos das Forças Armadas, Excelentíssimos Senhores Oficiais Generais, Senhores Professores e Investigadores, minhas senhoras e meus senhores, estimados convidados. Brevíssimas notas de acolhimento enquanto Diretora do Instituto da Defesa Nacional, espaço anfitrião desta cerimónia. A primeira nota, para dar as boas-vindas a todos e todas ao IDN, saúdo os promotores e autores da obra que hoje se apresenta, que estão connosco no auditório, mas também todos os que nos acompanham através do YouTube. Permitam que partilhe também a minha e nossa grande satisfação por termos pela primeira vez no IDN, nessa qualidade, o Sr. Presidente da República, que no passado e noutros papéis tem vindo a participar, de resto, em múltiplas atividades do Instituto. A segunda, para dizer que é um enorme gosto e um privilégio acolher este evento de lançamento do livro 70 anos de Portugal na Aliança Atlântica. Em boa hora, o ENCFA se propôs reunir este importante conjunto de contributos por parte de um igualmente variado leque de autores com diferentes responsabilidades e experiências no que à nossa participação na Aliança Atlântica diz respeito. Esse é, desde logo, um dos grandes méritos da obra, o de sistematizar informação, reflexões e testemunhos sobre esse percurso e proporcioná-los a um público alargado. Tem, por outro lado, o mérito de o fazer numa altura em que a NATO se confronta com grandes desafios, tanto no plano interno como no plano externo. É nos momentos de crise e mudança que mais importante se torna poder contar com a multiplicidade de perspectivas e os olhares cruzados, capazes de informar análises, diagnósticos e políticas. A terceira nota, para felicitar o ENCFA pela iniciativa, da pessoa do Sr. Almirante Senfa, mas em particular também os organizadores da obra, o Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires e o Comodoro João Paulo Ramalho Marreiros, bem como a editora Tenente-Coronel Cristina Fachada, que está connosco também, algures ali mesmo. Muito bem, pelo excelente trabalho realizado. Foi para mim também, enquanto coautora, com a Diana Moraes, uma honra poder contribuir. A última nota, reiterando a disponibilidade do IDN para continuar a colaborar com os vários parceiros institucionais, neste que é um dos seus papéis maiores e uma responsabilidade que nos une, a de disseminar mais e melhor informação sobre questões de segurança e defesa, promovendo o debate, o pensamento crítico e a participação dos cidadãos nestas matérias, e qualificando, nessa medida, a democracia que queremos proteger. Votos de muito boa tarde, uma feliz cerimónia e muita saúde. Obrigada. De seguida, irá usar a palavra o Excelentíssimo Senhor Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires.
Sua Excelência, Sr. Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Sua Excelência, Sr. Ministro da Defesa Nacional, Excelentíssimo Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Excelentíssimos Srs. Almirantes Generais, Chefes de Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Força Aérea, Excelentíssima Sra. Diretora do Instituto de Defesa Nacional, Excelentíssimos autores, Srs. Embaixadores, Srs. Oficiais Generais, Srs. Oficiais, Srs. Professores, minhas senhoras e meus senhores. Em nosso nome, do Sr. Comodoro João Paulo Marreiros e meu, gostaríamos de agradecer profundamente a oportunidade que nos foi dada para coordenar esta obra. Foi uma missão aliciante, porque pudemos contar não só com um leque de autores de elevadíssimo prestígio, como ainda com o apoio de excelência conferido pelo Instituto Universitário Militar, em especial da Tenente-Coronel Cristina Fachada, que cumpriu a exigente tarefa da direção editorial. Aos autores, pedimos textos sobre o tema genérico dos 70 anos de Portugal na NATO e, praticamente, não sugerimos qualquer tipo de limitação. Ou seja, que os podiam fazer em redação livre, que não excedessem um determinado número de páginas e, simplesmente, fizemos uma sugestão de considerarem a evolução do contexto securitário da região euroatlântica, a adaptação da NATO à evolução da conjuntura de segurança e as implicações para Portugal. Mais do que celebrar e descrever o passado, pretendeu-se abordar o futuro, face aos novos desafios que se perspectivam na atualidade. Os textos, como verão, oferecem uma panóplia ampla de perspectivas em resultado do elevado conhecimento e experiência acumulada em assuntos da NATO que cada autor aporta. Permitam-nos que apresente propriamente o livro. Nos próximos minutos, e para podermos desenhar uma linha de raciocínio sobre o valor deste livro, fomos buscar a todos os textos dos autores ideias que refletem abordagens particularmente inovadoras desta obra. Ou seja, não fomos buscar necessariamente o melhor nem o mais relevante de cada autor nos lega. Isso ficará aos leitores para fazer. Mas sim, e apenas, escolher alguns dos argumentos escritos que nos ajudaram a destacar determinadas características sobre os 70 anos da NATO que decidimos dividir em 6 grandes ideias. A primeira grande ideia é a NATO como espaço político que se afirma, acima de tudo, pela defesa de valores. A segunda, a NATO como espaço de perspectivas, interesses e pressões variáveis. A terceira, a NATO como uma organização que enfrenta o mundo em acelerada mudança, com novas ameaças e riscos. A quarta, a NATO como um corpo coeso, mas que fica mais resiliente se contar com uma Europa mais forte. A quinta, a NATO como uma aliança em permanente atualização. E, por fim, como Portugal, membro fundador, cresceu e se afirmou dentro da NATO. Sob a primeira grande ideia, a NATO como espaço político que se afirma, acima de tudo, pela defesa de valores, começamos com 2 citações. A primeira, de Sua Excelência Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que afirmou: 70 anos envolvidos, a NATO continua a desempenhar um papel primordial no contexto geoestratégico mundial. E uma segunda, do Sr. Ministro Augusto Santos Silva, que referiu que o elo ou laço transatlântico, tantas vezes invocado, explica que essa unidade decorre não só da pertença ao mesmo espaço, como da referência aos mesmos valores políticos e traduz, nos planos político e militar, a indivisibilidade da segurança destes 2 lados. Assim, diríamos, é por causa desta identificação valorativa que nos construímos não só de forma mais coesa, como ainda crescentemente mais democrática. O Sr. Ministro Augusto Santos Silva relevou ainda que a vinculação da estrutura de defesa ao quadro político definido pelas democracias ocidentais, o que também contribuiu nos aliados durante muito tempo sujeitos a ditaduras, como Portugal foi até 1974, mas não era caso único, para o desenvolvimento de uma cultura militar mais consciente da necessidade de modernização não só dos conceitos, dispositivos e forças, como também dos quadros político e jurídico. Na mesma linha, mas aprofundando ainda mais esta questão, o Sr. Ministro João Gomes Cravinho referiu
que foi graças à transição portuguesa para a democracia, inaugurando a chamada terceira vaga de democracias e com o fim da Guerra Fria, que a NATO se foi consolidando cada vez mais claramente como a comunidade de segurança das democracias euroatlânticas. Pensamos que esta é a melhor maneira de iniciar a descrição do livro, destacando o peso de uma aliança assente em princípios e valores comuns e, simultaneamente, lembrando o papel relevante que o nosso país, como membro fundador, acabou por ter no estabelecer deste percurso de sucesso. Numa nota de maior atualidade, o Sr. Professor Carlos Gaspar refletiu que a NATO, como organização militar responsável pela defesa da Europa, está em boa forma, mas a Aliança Atlântica parece paralisada pelas divisões internas e, sobretudo, pela incapacidade dos aliados ocidentais convergirem numa visão estratégica comum. Tema que o Sr. General Manuel Rolo também enfatizou, alertando que há apenas uma ameaça pior que um Ocidente dividido. Um Ocidente que já não acredita em si mesmo e nos seus valores, incluindo a ordem liberal internacional que construiu e na necessidade de os defender, mesmo pela força, se e quando necessário. Por isso, não só a defesa, mas fundamentalmente a contínua construção de um sistema de valores perenes, num caminho cada vez mais integrado e equilibrado, foi e é, afirmamos, uma das chaves para um futuro mais consolidado da NATO. Este ponto é bem sentido no texto das senhoras professora Helena Carreiras e tenente-coronel Diana Moraes, quando apontaram que ainda existe um conjunto de dificuldades que impedem a concretização plena dos objetivos da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, no quadro da Aliança, mas que se registram também progressos significativos no seu contributo para o esforço global de promoção de maior equidade de género e do papel das mulheres nos esforços de construção de paz e estabilidade a uma escala global. No fundo, e porque pensamos que todos concordam, que se a NATO reforçar o seu compromisso com a implementação da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, contribuindo para promover a igualdade e reduzir a violência de género em contexto de conflito, estaremos também a construir um caminho mais democrático, mais forte, mais exemplar, em suma, um verdadeiro caminho de futuro. Em síntese, e para terminar esta primeira grande ideia, como bem nos recordou o Sr. Tenente-General Jesus Bispo, a história tem demonstrado que a NATO não poderá continuar o seu percurso de vida sem uma relação transatlântica forte. As duas margens do Atlântico prosseguem os mesmos valores e essa será a razão fundamental para que a relação se mantenha e que se sobreponha a vicissitudes políticas conjunturais e de outra natureza. Permitam-me passar à segunda grande ideia. A NATO como espaço de perspectivas, interesses e pressões variáveis. O Sr. General Pinto Ramalho alertou-nos para a existência de uma realidade incontornável, que se prende com a percepção da ameaça que é distinta para os vários países membros. Para os Estados Unidos da América e para os países membros do Norte, a ameaça centra-se na Rússia. Para os do Sul, a sua atenção vira-se principalmente para as questões relacionadas com os fluxos migratórios desordenados e que continua a haver divergências se a prioridade da Aliança se deve centrar no combate ao terrorismo internacional ou na defesa coletiva. O Sr. Ministro Augusto Santos Silva reforça este ponto ao afirmar que a NATO se encontra hoje confrontada com um conjunto de desafios e ameaças de natureza bastante diversa, proveniente quer do leste, quer do sul, com impacto regional e até global e afetando de forma assimétrica a segurança das populações e territórios dos aliados. O Sr. General Valença Pinto faz uma análise mais detalhada e elencada em exemplos concretos, como o caso da Turquia, de que são evidências um comportamento que pretende ser autónomo e que é errático, especialmente perturbador numa região tão sensível como o Médio Oriente, a aquisição de sistemas de defesa antimíssil russos, tanto pela origem do fornecedor como pela quebra de interoperabilidade com os sistemas da Aliança e um envolvimento na Líbia também desprovido de coordenação com os aliados. Mas uma coisa é certa, como afirmou o Sr. Dr. João Bosco Amaral, é que a Rússia se vê agora com a NATO encostada às suas fronteiras e os sinais estão dados claramente que não tolerará novos avanços, por mais que se argumente que os propósitos da organização são pacíficos e, desde logo, meramente defensivos.
Numa linha, ou nesta linha mais realista, o Sr. Vice-Almirante Rebelo Duarte afirmou que julgamos que a questão fundamental para a NATO será de conseguir adaptar-se à complexidade do mundo do século XXI e às diferentes percepções de ameaças graves, valorizadas pelos seus membros, sob pena de poder sucumbir pelas contradições dos interesses estratégicos, quer entre europeus e norte-americanos. E o Sr. Embaixador João Mira Gomes advogou, pelas razões até aqui apontadas, que a NATO não deve evoluir de uma organização de segurança regional para uma organização de vocação global, não tendo dúvidas, porém, de que todos os aliados ganhariam com a promoção de um diálogo regular e substancial de segurança com a China. Temos, portanto, afirmamos nós, uma visão de 360 graus plus, que nos obriga a olhar para lá do oeste e norte para o Ártico, muito para além do leste até à China, e bem mais para sul, até à grande região do Sahel e a região subsaariana em geral. Sob a terceira grande ideia, a NATO no mundo em acelerada mudança, com novas ameaças e riscos, uma questão é logo reforçada pelo Sr. Almirante António Silva Ribeiro, quando referiu: são 70 anos de uma história que só o é por resiliência e perseverança. E alertou para o facto das singularidades que caracterizam as novas ameaças serem reveladoras de que a dissuasão é insuficiente para lhes dirigir um combate eficaz. De facto, um atentado à bomba ou um ataque cibernético dificilmente poderão ser impedidos por retaliação militar, antes requerendo uma forte cooperação policial e de intelligence. Também por causa destas novas e crescentes dimensões de riscos inevitáveis, a NATO irá continuar a operar in and out of area. Pelo que o Sr. General António Barrento defendeu que, quanto às intervenções out of area, se concordarmos com a decisão de as realizar, teremos também que nelas participar para, em retorno, recebermos a solidariedade da Aliança. Além disso, em operações out of area, como tem sucedido no Afeganistão e no Iraque, quando colaboramos na formação de forças locais que procuram a estabilidade e suster a ameaça, estamos, mais uma vez, a participar numa fronteira de contenção. Ou seja, como afirmou o Sr. Almirante Mendes Calado, faz por isso cada vez mais sentido para todos os aliados a já referida abordagem de 360 graus, adotada na NATO, do leste, passando pelo Mediterrâneo, Atlântico e Ártico, porque reflete a complexidade do atual paradigma de segurança e a exigência de respostas eficazes e pragmáticas perante as ameaças que afetam a região euroatlântica e, no geral, as que afetam a paz e a segurança global. Neste enquadramento, a Sra. Doutora Ana Paula Moreira afirmou que a disputa de interesses e recursos, originadas ou agravadas pelas alterações climáticas, em zonas como o Ártico e o Sahel, a crise do poder, a manipulação genética e o risco de pandemias impõem a necessidade de reforçar a resiliência de infraestruturas críticas, a segurança energética, de comunicações e redes de abastecimento em geral, a superioridade tecnológica e o lead da inovação. O Sr. Ministro João Gomes Cravinho alertou para a importância crescente de ciberataques e ameaças híbridas, que tiram o máximo partido de um mundo mais interdependente e globalizado. Do impacto da segurança global às alterações climáticas, em particular, em zonas mais vulneráveis, como as áreas costeiras ou áridas, ou ainda de pandemias e outras emergências complexas, em que o uso coordenado de capacidades na área da defesa são uma componente indispensável da abordagem rápida, robusta e holística requerida. Na mesma linha, o Sr. Embaixador João Mira Gomes enfatizou o facto das novas ameaças serem cada vez mais assimétricas e cada vez mais híbridas. E o Sr. Professor António José Tel defendeu que há uma tendência geral da evolução das últimas décadas que vai no sentido de crescimento das zonas de caos. Em termos gerais, há dois gigantescos aceleradores deste processo, que, segundo indica, vão aumentar a sua ação nefasta nas próximas décadas. O professor António José Tel diz que são os dois monstros, a crise ecológica e a explosão demográfica, que são a principal causa do crescimento das zonas de caos, o que alimenta as novas ameaças. Daqui partimos para outra das grandes ideias bem presentes em praticamente todos os textos publicados neste livro, que uma Europa mais forte contribui para uma NATO mais resiliente.
Começamos por recordar um dos subtítulos incluídos no texto do Sr. General Valença Pinto, a Europa como garante da NATO. O Sr. Embaixador Luís Sampaio e o Sr. Vice-Almirante Silvestre Correia argumentaram que é por ser a expressão de uma unidade de objetivos estratégicos entre a Europa e os Estados Unidos que a NATO faz dos Estados Unidos também uma potência europeia. O que leva, de forma clara, à frase escrita pelo Sr. Embaixador João Mira Gomes de que todos ganharíamos em ter uma relação mais equilibrada e complementar, aquilo que ele designa por reciprocidade estratégica entre a NATO e a União Europeia. Na abordagem aos desafios securitários emergentes, o Sr. General Joaquim Borrego referiu que a panóplia de desafios e tendências que se configura no horizonte e que está inevitavelmente exposta à comunidade euroatlântica é ampla, variada, imprevisível, levando a que a Aliança, na prossecução da salvaguarda dos seus membros, se veja confrontada com a necessidade de assumir o papel fulcral de promover a constituição de uma arquitetura internacional de segurança em que as parcerias serão certamente um dos elementos críticos na geração de um sistema securitário global estável. O Sr. Major-General Mel Correia esclareceu que, à luz de um conceito de autonomia estratégica da União Europeia, os think tanks académicos, opinião pública e políticos americanos devem compreender que uma Europa mais forte e autossuficiente é uma NATO mais forte e credível na defesa dos interesses euroatlânticos, dando espaço e tempo aos Estados Unidos da América para se focalizarem na nova prioridade de estratégia Ásia-Pacífico, sem, contudo, quebrarem o laço fundamental transatlântico. Sendo por isso que o Sr. Ministro João Gomes Cravinho argumentou que Portugal deve defender este reforço da autonomia estratégica europeia para fazer mais, para complementar e não para competir com a NATO. O Sr. Almirante Mel Gomes defendeu que a identidade europeia de defesa, especialmente no pós-Brexit, terá mais significado político do que militar e, sendo assim, terá que ser entendida como um vetor de reforço da aliança e da ligação transatlântica. No fundo, como bem sintetizou a Sra. Doutora Ana Paula Moreira, assim como a NATO permanece o pilar de defesa coletiva da Europa, o aprofundamento da política europeia de segurança e defesa é uma necessidade para o reforço do pilar europeu da NATO, contribuindo para a partilha de encargos e para o reforço do elo transatlântico. A quinta grande ideia é que a NATO sempre esteve, mas está hoje, mais do que nunca, em profunda adaptação. O Sr. Professor António Telo, numa leitura sobre os efeitos da Covid-19, alertou para o facto de que a crise provar que a única coisa que hoje faz sentido é falar num quadro geral de segurança onde a defesa tradicional é um componente. E que, por isso, a NATO deve ser reinventada para ser um novo elemento estruturante no mundo futuro. Mais do que isso, ela pode ser, como foi em 1949, um elemento pedagógico da mudança. Aprofundando ainda mais esta análise, este autor faz propostas concretas e propõe a implementação do novo Comando de Combate às Calamidades e de um novo Comando de Segurança Global. Mas não é o único a propor novas estruturas para o futuro da Aliança. O Sr. Major-General Mel Correia, olhando a norte, afirma que o Ártico é um novo espaço geopolítico da ação da NATO, deixando no ar a hipótese que, tal como a Rússia criou um comando específico para esta região, que a NATO pensasse numa estrutura semelhante. E o Sr. General Manuel Rolo, olhando ainda bem mais para longe, referiu: trata-se, portanto, de uma formalidade tardia, reconhecer o cosmos como um domínio de combate, pelo que urge que se siga passos mais concretos para criar um comando espacial e programar ações conjuntas para trocar experiências e melhorar as capacidades. Numa perspectiva bastante mais reflexiva, o Sr. Tenente-General Garcia Leandro abordou a articulação entre as dimensões da defesa e da segurança, referindo: não mais se pode separar o planeamento da segurança interna do da segurança externa. É indispensável que a concepção seja conjunta e integrada, embora a execução seja da responsabilidade de entidades diferentes, sendo necessário grande cuidado com a sua coordenação. E concluindo que a defesa do futuro passa obrigatoriamente pela adoção de ações integradas pelas várias dimensões, porque hoje o poder militar só por si não resolve os grandes problemas. Pode chegar para destruir, mas é incapaz de reconstruir sem vontade outros meios e capacidades. Numa linha complementar, o Sr. Coronel Mendes Dias lembrou uma das bases fundacionais da NATO, especificamente a possibilidade de crescer quando tal for necessário.
Nas palavras do autor, a existência de uma capacidade do aumento de forças, quando necessário, quer por reforço, quer por mobilização de reservas, e a relevância atribuída às capacidades que as forças conjuntas e combinadas têm que revelar. O Sr. Almirante Silva Ribeiro destacou o papel de Portugal neste caminho e abriu o debate para o futuro, que terá de ser obrigatoriamente multidomínio, quando escreveu que nós temos sabido desenvolver a capacidade individual e contribuído para as capacidades coletivas da Aliança no sentido de enfrentar as ameaças atuais e emergentes, nos diferentes domínios das operações, no mar, no ar, em terra, no ciberespaço e no espaço. Uma realidade que levou tanto o Sr. Ministro Augusto Santos Silva a recordar que a NATO sempre demonstrou uma notável capacidade de adaptação, a professora Helena Carreira e a Tenente-Coronel Diana Moraes a demonstrar como as questões de género são relevadoras da capacidade de adaptação da NATO e, finalmente, a doutora Ana Paula Moreira a reforçar a necessidade de a NATO se preparar para novas formas de conflito na era da inteligência artificial, de sistemas autónomos e do ciberespaço, abrindo o caminho, quando as condições políticas o aconselharem, à adoção do novo conceito estratégico. Chegamos assim à sexta e à última grande ideia: Portugal na NATO. Começamos com uma frase de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando afirmou que Portugal continua, por seu turno, fiel à NATO, constituindo a Aliança Atlântica uma coordenada essencial e, por isso, duradoura da política nacional como um todo e, nomeadamente, da política externa e da política de defesa. Continuamos com o Sr. Major-General João Vieira Borges, quando reforçou que Portugal foi, é e deve continuar a ser um membro ativo da NATO, seja ao nível das vertentes diplomática, política ou militar. E que com o Sr. General Nunes da Fonseca, ao acrescentar que Portugal na NATO materializa-se em 3 dimensões: na dissuasão e defesa, na resposta a crises e na cooperação. Estas 3 dimensões têm uma ligação estreita com as dimensões que conferem a Portugal um estatuto de produtor de segurança, como sejam a capacitação, a diplomacia militar, a assistência militar e a estabilização e a projeção de forças. O Sr. Major-General João Vieira Borges, olhando para o futuro, disse ainda que, seja qual for o cenário do futuro, com ou sem bases militares, com mais ou menos ligações à África, ao Brasil, espaços onde temos mais valias, ou à União Europeia, com mais ou menos investimentos na plataforma continental, Portugal será sempre uma ponte transatlântica, um membro geopoliticamente importante da Aliança, muito para além do seu prestígio enquanto membro fundador. Noutra linha argumentativa, o Sr. Almirante Melo Gomes defendeu que a entidade europeia de defesa terá mais significado político que militar e, sendo assim, terá que ser entendida como um vetor de reforço da aliança e da ligação transatlântica, imprescindível num país como Portugal, que, sendo europeu, não pode deixar de ser igualmente atlântico e central nesta articulação. E o Sr. Primeiro-Ministro António Costa sintetizou a posição política de Portugal quando afirmou: a NATO traduz o interesse permanente de Portugal de projeção da defesa nacional na cooperação com espaços mais vastos, em particular com aliados históricos de elevado poderio marítimo. Firmemente ancorado no continente europeu, mas voltado para o Atlântico, Portugal vê a NATO como um dos pilares essenciais da sua política externa e de defesa. Enquanto país fundador, está empenhado em dar o seu contributo para o cumprimento dos objetivos da organização. O Sr. Primeiro-Ministro reforçou ainda: sabendo que, como todas as comunidades, a comunidade de segurança que a Aliança se constrói e reconstrói todos os dias, Portugal quer ser parte desse futuro, continuando a ser, como sempre, um aliado sempre presente, responsável e credível, que não defrauda as expectativas daqueles que confiam em nós. Tanto o Sr. Almirante Silva Ribeiro como o Sr. Ministro Augusto Santos Silva defenderam a coerência evidenciada desde o ato fundador da NATO, ao preferirem, respectivamente, que Portugal tem sabido honrar o compromisso assumido em 1949 com a assinatura do Tratado de Washington, desenvolvendo a sua capacidade individual e contribuindo para as capacidades coletivas da Aliança. E que Portugal, um dos 12 fundadores da NATO, tem sido um aliado sempre presente, contribuindo de uma tripla forma para os resultados comuns: como país pacífico e estável, como interlocutor competente de distintas realidades geopolíticas e como participante leal e solidário nas missões e operações da Aliança. Terminamos esta última e sexta ideia com uma das brilhantes sínteses a que o nosso, permitam-me chamar assim, senador,
o Sr. Professor Adriano Moreira já nos habituou. O futuro, não apenas do atlantismo, mas da maneira portuguesa de estar no mundo, que precisa e exige um conceito estratégico nacional articulado com um conceito estratégico da União que também não o redefiniu. É este o sentido binacional, cantado pela República, cantado pelo corporativismo e cantado depois da Revolução de Abril, o que obriga a reparar que se trata do interesse nacional permanente de conteúdo variável, a questão que exige a unidade, em que se filiam as diferenças de servir, de os órgãos de uma só soberania, de um só Parlamento, de um só Presidente, de um país que recebe a nacionalidade por amor, mas não a benefício do inventário. Sua Excelência, Sr. Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas. Sua Excelência, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Sua Excelência, Sr. Ministro da Defesa Nacional, Excelentíssimo Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, distintos autores, minhas senhoras e meus senhores. Tal como o Comodoro João Paulo Marreiros e eu escrevemos no livro, os desafios identificados dentro desta velha família, com as posições mais ou menos assertivas dos Estados Unidos da América e da Europa, das ações desestabilizadoras vindas do leste e do Oriente Asiático, de um sul profundo mais preocupante, de novos riscos nas tensas regiões do Ártico e do Atlântico e de tecnologias emergentes disruptivas, não parecem ameaçar a existência da NATO. Esta continua a ser um símbolo de coesão, de interoperabilidade, de determinação e, por isso, é uma organização única, que combina a garantia de uma defesa coletiva, assegurada entre e para todos, com uma ação permanente de gestão de crises, onde quer que a segurança cooperativa se mostre necessária. É e continuará a ser uma aliança relevante e evolutiva. Como bem nos lembra a advertência do Sr. Professor Carlos Gaspar, as alianças estão fora de moda. Mas, ainda assim, o fim da NATO é impossível. No duplo sentido em que não resolve nada e nenhum dos aliados cria novos e velhos problemas dispensáveis a todos os membros da comunidade transatlântica. Ou, como afirmou de forma ainda mais evidente Sua Excelência Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a NATO, em suma, está viva, bem viva e revela dia a dia a tudo resistir, ao que lhe chega de fora, como ao que o surpreende de dentro. Foi verdadeiramente uma honra coordenar esta obra. É um livro, perdoem-nos a pretensão, completo, abrangente, necessariamente polémico e complementar. Há inúmeras leituras divergentes, textos verdadeiramente provocadores e excelentes análises variadas, únicas e desafiantes. Enquanto coordenadores, não podíamos, pois, estar mais satisfeitos. Leiam, tirem o tempo necessário para lerem tudo. Vale a pena, valeu a pena. Muito obrigado. Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional, Professor Dr. João Gomes Carvinho, vai agora usar da palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército, Sr. General, Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Srs. Oficiais Generais, Sr. Vice-Almirante, Chefe da Casa Militar, Sua Excelência o Presidente da República, Sra. Diretora do Instituto de Defesa Nacional e demais entidades civis e militares aqui presentes e também aqueles que nos assistem por via telemática, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço esta oportunidade de partilhar umas brevíssimas reflexões, sobretudo para sublinhar 3 aspectos que, no meu entender, esta obra evidencia, relativamente ao lugar da Aliança Atlântica na segurança e defesa de Portugal e no lugar de Portugal na renovação da Aliança Atlântica quanto ao alinhamento político e securitário no espaço euroatlântico. O primeiro aspecto prende-se com a renovada centralidade do Atlântico para a segurança dos Estados europeus e norte-americanos. Considerando o desafio evidente
que a Ásia representa para a liderança euroatlântica como motor do poder mundial, é da maior importância não perder noção daquilo que é hoje o Atlântico. Efetivamente, enquanto surgem desafios no Índico ou no Pacífico, temos de estar atentos às consequências das novas formas de acesso ao Atlântico, por via do Mar Negro, por via do degelo do Ártico, criando novas rotas e novos perigos. Verifica-se hoje no Atlântico uma assiduidade muito maior na presença de potências não atlânticas, algo que não nos pode deixar indiferentes. Investir na segurança do Atlântico deve continuar a ser uma prioridade da Aliança Atlântica, já que se não garantirmos a vitalidade do elo transatlântico, que requer um Atlântico livre de ameaças, não estaremos em condições de projetar poder para outros espaços. O segundo aspecto que gostaria de referir prende-se com as relações entre a NATO e a União Europeia. Face ao impulso que a Política Comum de Segurança e Defesa tem sentido, desde a adoção da Estratégia Global da União Europeia em 2016, tem-se tornado urgente para os 21 países que são simultaneamente membros da União Europeia e da NATO, como é o caso de Portugal, que haja um alinhamento de prioridades, de investimentos e de solicitações. Cada país tem apenas um conjunto de forças que deve ser gerido de forma conjunta e integrada, assegurando simultaneamente as missões nacionais e os compromissos internacionais. Portugal tem procurado, de forma sistemática, reiterar esta preocupação, através de uma abordagem de aproximação entre as duas instituições, aliás, com amplo eco em outros Estados-membros da União Europeia, como ficou bem patente no encontro de ministros da Defesa da União Europeia que promovemos em Queluz no final do mês de abril. No exercício da atual presidência do Conselho da União Europeia, identificámos o alinhamento dos processos de reflexão estratégica em curso na União Europeia e na NATO como uma das prioridades, permitindo certamente um contexto de maior complementaridade, de partilha de responsabilidades e de encargos entre as duas organizações, indo ao encontro dos interesses nacionais e da desejável eficácia na utilização dos nossos meios. Por fim, o terceiro aspecto que gostaria de referir prende-se com as rápidas transformações tecnológicas que estão em curso e que tudo indica virão a ocupar um lugar de destaque na reorganização das relações internacionais nas próximas décadas. Esta questão não é nova para a Aliança Atlântica, que manteve ao longo das suas mais de 7 décadas superioridade tecnológica face aos seus adversários. A novidade reside no alcance dos impactos destas alterações tecnológicas nas sociedades que a Aliança defende. Quando falamos de inovação quântica, de robotização, de inteligência artificial, de ciberdefesa ou de sistemas espaciais, rapidamente percebemos que os impactos das disrupções podem ser catastróficos, como bem nos mostra, aliás, a atual pandemia que estamos a viver. Por isso, será necessário acompanhar os inevitáveis avanços tecnológicos com medidas de proteção e resiliência ao nível da sociedade e com uma organização das nossas Forças Armadas para os desafios do presente e do futuro, que são diferentes dos do passado. Estes caminhos são os que nos permitem projetar Portugal como aliado, na linha da frente da renovação da Aliança. Muito obrigado a todos e a todas e, uma vez mais, parabéns ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, aos coordenadores do volume e aos autores e autoras por esta notável coleção de artigos. Irá agora usar a palavra Sua Excelência o Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Senhor Ministro da Defesa Nacional, Senhor Almirante, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Senhor Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Senhor General, Chefe de Estado-Maior do Exército, Senhor General, Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Senhora Diretora
do Instituto de Defesa Nacional, a quem agradeço especialmente a anfitrionia, recordando há já algumas décadas, fruto do preço da idade, presenças a vários títulos nesta casa, ilustres coordenadores e autores da obra, excelências. Começo por felicitar vivamente os coordenadores desta magnífica obra de perspectiva histórica e de prospectiva estratégica. Nela se encontram contributos inestimáveis de militares, académicos, políticos e diplomatas portugueses que têm dedicado as suas vidas à ação da NATO, à reflexão sobre a Aliança Atlântica e à política externa e de defesa de Portugal. E que melhor local do que o Instituto da Defesa Nacional para ser apresentada esta obra, pelo que representa enquanto polo de excelência do ensino, da investigação, da reflexão e da divulgação do pensamento estratégico português. Felicito por isso todos os protagonistas, quem acolhe o lançamento da obra, quem a coordenou e quem contribuiu para lhe dar um conteúdo de excelência. Vivemos um tempo de crise profunda, sanitária, económica e social, de muita incerteza, volatilidade e angústia até. Precisamos, por isso, de referenciais de estabilidade, de previsibilidade e de sucesso. E a NATO carrega nestes 72 anos de vida todos esses atributos. Tal como Portugal, também a NATO ultrapassou com brilhantismo várias crises internas e externas, adaptando-se com inteligência às mutações do contexto estratégico, às revoluções tecnológicas, aos diversos equilíbrios de poder, aos revisionismos históricos, às ameaças clássicas, difusas e híbridas, às pressões financeiras, à gestão de expectativas e à diversidade de visões dos seus membros. Tal como Portugal, também a NATO materializou com sucesso a estabilidade do elo transatlântico, pilar fundamental da política externa portuguesa, estruturante a nossa relação política e securitária com a Europa e os Estados Unidos da América, alicerces da nossa prosperidade económica, coesão social e vocação multilateral. Sem o chapéu dissuasor que definiu a fundação da NATO em 1949, dificilmente teria sido gerada a confiança indispensável entre a França e a República Federal da Alemanha para que, um ano depois, Robert Schuman desse início ao processo de integração europeia. Ou para que, entre 1989 e 1991, pudesse ter sido feita a reunificação da Alemanha sem efeitos colaterais perversos para a segurança europeia. Ou para que a crise humanitária nos Balcãs pudesse ser estancada a tempo. Ou ainda para que os alargamentos da União Europeia a leste acontecessem num enquadramento de segurança coletiva. As democracias ocidentais devem à NATO a paz que as envolve, a durabilidade dos seus sistemas políticos e a prosperidade dos seus modelos socioeconómicos. Foi também este caminho que nos permitiu aderir com sucesso às comunidades europeias em 1986. É justo, por isso, dizer que NATO e União Europeia são faces de uma mesma comunidade política e estratégica, cuja relação deve ser aprofundada e não fragmentada na próxima década, valorizando o acervo comum, a boa partilha de recursos e a complementaridade de agendas. Uma delas, à qual Portugal tem dado continuamente relevo e deve manter como objetivo estratégico convergente entre as organizações, passa pela segurança e estabilidade do flanco sul, geografia contígua à nossa
e com dilemas securitários que não podem ser negligenciados, mas enfrentados. Falar de Portugal na NATO é reconhecer a sua dupla virtude. Além da mais sólida aliança militar da história, a NATO é uma comunidade política de segurança, pautada por uma cultura de consensos, consultas permanentes, estruturas sólidas de comandos e uma rede de solidariedade interestadual. Falar hoje da NATO é, por isso, reafirmá-la como pilar insubstituível da ordem liberal. Os membros da Aliança, apesar da complexa narrativa política atual, continuam a partilhar interesses comuns, a defender valores comuns, a enfrentar desafios comuns, aos quais têm de dar resposta através da NATO. É por isto fundamental que reforcemos a dimensão política da NATO e a unidade entre aliados, fazendo pleno uso do potencial do artigo 4º do Tratado de Washington, com base em mecanismos de consulta política mais eficazes e abrangentes. Portugal beneficiou amplamente com tudo isto. Ao fazer parte do núcleo fundador, integrou o chapéu estratégico da defesa coletiva ocidental do pós-guerra, importante como garantia de soberania, mas igualmente na consolidação de uma geração de militares determinantes na progressiva democratização do regime, modernização de práticas e equipamentos militares, evolução de mentalidades, intercâmbios académicos e exercícios regulares conjuntos, aprofundando laços, aprendizagens e entendimentos entre todos. Falar de Portugal na NATO é reconhecer um rumo estável de afirmação internacional. As decisões por consenso dotam os aliados de igual peso nos debates estratégicos da Aliança. O desempenho de altos cargos credibiliza e prestigia as nossas Forças Armadas. A nossa diplomacia fortalece os nossos interesses e mantém-nos no centro dos grandes debates políticos e de inovação tecnológica. E a nossa posição geoestratégica no Atlântico dota-nos de instrumentos diferenciadores e de condições únicas para permanecermos ativos e relevantes no quadro da segurança internacional. Falar de Portugal na NATO é enaltecer a prestigiante participação militar nas suas missões, fundamental na projeção das competências de Portugal além fronteiras, vinculando continuamente o Estado português à produção de segurança externa, à estabilidade da ordem internacional, à capacitação de terceiros e à projeção política da Aliança. Como Comandante Supremo das Forças Armadas, quero aproveitar para reforçar esse agradecimento aos nossos militares, em particular àqueles que, ao fim de quase 20 anos de missões da NATO no Afeganistão, regressam agora a Portugal. A dívida de gratidão dos portugueses, dos aliados e das populações onde os nossos militares estiveram é imensa e duradoura. É, por isso, um orgulho liderá-los. Mas falar de Portugal na NATO é, sobretudo, falar de futuro. Nenhum desafio pode ser enfrentado sem coesão interna, cooperação internacional e uma profunda compreensão integrada dos problemas. Por isso, Portugal deve ser capaz de dinamizar os debates prementes da globalização junto dos seus cidadãos, promover as discussões certas, alargar a massa crítica, democratizar os temas da segurança e defesa, olhar para fora para melhor solucionar os dilemas internos e permanecer ativo na definição da grande estratégia da NATO para 2030, cujas dinâmicas estão já em discussão sobre o próximo conceito estratégico, as quais podem e devem motivar a revisão do conceito estratégico de defesa nacional datado de 2013 e como mudou o mundo desde então. Falar do futuro de Portugal na NATO é também reconhecer a importância estratégica da CPLP, de explorarmos sabiamente as parcerias no Indo-Pacífico, de forma a ultrapassarmos os desafios
de segurança regionais, ou de estabelecermos laços formais com a Índia, ou de dinamizarmos o diálogo com o Mediterrâneo, o Sahel ou o Médio Oriente, ou ainda trabalharmos de forma mais próxima com relevantes organizações regionais, União Africana e ASEAN. Falar do futuro de Portugal na NATO é saber fortalecê-lo com o trabalho de tantos que participaram neste livro em convergência com as gerações mais novas. Um trabalho conjunto indispensável ao sucesso do Centro do Atlântico na Terceira, do Centro de Excelência NATO dedicado ao conhecimento marítimo, geoespacial, meteorológico e oceanográfico, potenciado pela futura extensão da nossa plataforma continental no Atlântico, ou do NATO Communications and Information Academy, em Oeiras, mas também manter a nossa influência na capacitação da NATO sobre segurança marítima, cuja agência da União Europeia está sediada em Lisboa, ou sobre segurança cibernética e de Big Data, assumindo um novo alcance através da instalação do cabo submarino que em breve chegará a Sines, a partir de Fortaleza, ligando a América Latina, África e Europa. Falar do futuro de Portugal na NATO é permanecermos um aliado de confiança, um credível produtor de segurança, um promotor de solidez democrática e uma plataforma de entendimentos entre continentes, civilizações, oceanos e culturas, de que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, é um sinal impressivo. Falar do futuro de Portugal na NATO é fortalecê-la globalmente pelo multilateralismo que promove e pela sustentabilidade da defesa coletiva dos seus membros. Uma NATO que continua a ser, por muitos e bons anos, imprescindível ao desenvolvimento das democracias, para que sejam estas, e não as autocracias, a ditar o futuro da humanidade. Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, agradece a presença de todos e declara-se encerrada a cerimónia.